Olá, pessoal. Então, fizemos esse overview, né, de modelos mistos na aula passada. Mostramos como é que a gente faz a inferência faz inferência em relação a efeitos fixos e efeitos aleatórios. Ainda temos que ver como a gente estima componentes de variância, né? Fizemos alguma discussão dessa já 2 aulas para trás em termos de ANOVA, né? Mas nós vamos rever agora aqui a nova, não agora, na próxima aula, né, de componentes de variância e mostrar a máxima verossimilhança e método bayesiano. Mas então, antes de chegar na estimação de componentes de variância, vamos discutir algumas aplicações de modelo misto em melhoramento animal, porque assim fica mais estimulante. A gente já vê alguns exemplinhos numéricos, né? Discute a aplicação, aí fecha com estimação de componentes de variância, e aí nós vamos ver um pouco também de mapeamento de gene e seleção genômica, tá bem? Então, em melhoramento animal e vegetal, a gente está interessado em predizer os valores genéticos, né, aditivo, né, o breeding value dos indivíduos, para melhorar populações, né? Então, o foco é na parte aditiva. Os métodos que a gente usava antigamente para estimar valor genético dos animais, né, ou plantas mesmo, era método de ANOVA, né, método de mínimos quadrados. A gente ajustava a performance dos indivíduos para efeitos de grupo contemporâneo, por exemplo, e depois comparava indivíduos entre grupos, né? Mas é complicado isso, porque quando os grupos de contemporâneo, a gente sabe que não são exatamente o mesmo padrão, o mesmo nível genético, né? A média dos valores genéticos dos animais em diferentes grupos não é o mesmo. Então, quando a gente corrige para os indivíduos e corrige para efeitos de ambiente, grupo contemporâneo, por exemplo, a gente pode estar corrigindo demais, tira efeito genético também, né? Por exemplo, você está fazendo seleção, você está melhorando os animais, a população, então cada ano está melhor. Então, se o grupo de contemporâneo já for ano, estação e sexo, por exemplo, então o ano a gente já sabe, os animais mais novos são provavelmente de um nível genético melhor. Então, os métodos tradicionais funcionavam bem ainda quando você tinha uma estrutura de dados balanceado, que você consegue analisar conjuntamente tudo, não precisa fazer o two-step, né? Então, mais indicado para experimentos em casa de vegetação, em plantas, consegue fazer experimentos no campo, né? Muito melhor do que com animais, especialmente animais de grande porte, né? E então, o que se fazia na nossa área é buscar um conjunto de dados, né? Você elimina grupos muito pequenos e tal, você faz de tal maneira que os dados fiquem mais próximos, né, de balanceada e tentava fazer o possível. Mas depois veio o modelo misto, que é uma ferramenta muito flexível. Então, agora você consegue analisar esses dados, né, animais em diferentes ambientes e tudo, e estima os valores genéticos, e você pode ter pedigree complexos, né, famílias de tamanho diferente, overlapping, gerações, né, que não são separadinhas, como em milho, né, que cada ano tem uma colheita, e se analisa os dados e planta para o ano que vem. Características limitadas a sexo, né? Então você só mede em macho ou só mede em fêmea. Pode ter seleção, acasalamento assortativo e assim por diante. Então, nós vamos mostrar modelo misto nesse contexto de melhoramento genético e vamos, na verdade, pular a primeira aplicação, que foi o modelo de touros, né, Sire Model, que é onde o Henderson começou a trabalhar.
E porque não tinha condição de rodar um modelo animal naquela época, no computador que existia, né? Mas eu vou começar aqui então com o modelo animal, como é chamado, quando você tem, vai ser para uma única variável agora, depois a gente vê como é que estende para mais de uma característica, né? E com uma observação por indivíduo. Então, o modelo animal, o mais simples possível por enquanto. Então, deixa eu pegar aqui o laser pointer. Então, o modelo misto, como nós tínhamos antes, os efeitos fixos, que em geral vão ser os efeitos de ambiente, que nem em grupo de contemporâneo, né? Herd year season, por exemplo, como em bovino de leite em geral, a gente forma os grupos de contemporâneo. E a parte aleatória, aqui que está interessante porque que chama animal model, é que os elementos desse vetor U são os valores genéticos de todos os animais que têm com ou sem observação, mas que estão no pedigree, né? Tem que ter, se você não tem observação, você tem que ter indivíduos aparentados com observação. Tá certo? E aí, nesse caso, como você tem um grupo grande de animais no pedigree e nem todos com observação, por exemplo, só as fêmeas e nem todas elas com observação, então a dimensão do vetor U é, em geral, muito maior do que a dimensão do vetor Y, tá? O Q é maior que N. E agora a gente vai usar o nosso conhecimento de genética quantitativa para modelar, para caracterizar essa matriz de variância e covariância de U. E a matriz sigma que nós tínhamos de variância e covariância residual, em geral, a gente assume independência entre os resíduos e homogeneidade de variância, então é uma matriz de identidade vezes uma constante que é a variância residual que a gente vai estimar. Tá certo? Aqui que vem a grande sacada, né? Esse modelo animal é lindo por causa disso. A matriz G, que ela vai ser Q por Q, ela pode ser muito grande, centenas de milhares, às vezes milhões. Na verdade, ela tem um único elemento desconhecido, ela é uma matriz A conhecida, que a gente constrói a partir do parentesco, multiplicado por um valor que é a variância genética aditiva. E a matriz A, os elementos são dados por 2 vezes o coeficiente de coancestridade que a gente discutiu. Tá? Então, o coeficiente entre o indivíduo I e I' multiplica por 2, vai ser o elemento tanto I' como I' da matriz A. Né? A matriz A ela é simétrica, quadrada simétrica. Como que a gente constrói a matriz A? Nós já discutimos como é que constrói, como é que calcula o coeficiente de coancestridade. Então, se eu tenho um pedigree, eu vou calculando o coeficiente de coancestridade para cada par de indivíduo e multiplica por 2. Né? E para fazer isso tem que contar o zero. Lembra que a gente conta quantos indivíduos tem nos paths, nas trilhas, né? E que passa pelos ancestrais comuns e tal. Mas existem algumas regrinhas que facilitam a gente calcular, montar essa matriz A. A verdade é que existem esses algoritmos e você constrói a matriz A. Na verdade, você constrói a matriz A inversa, se quiser, ou você constrói a raiz quadrada da matriz A, né, que é a Cholesky, né, a decomposição de Cholesky. Mas vamos mostrar como é que calcula a matriz A, como é que computa a matriz A. Quando você tem um pedigree, vão ter indivíduos que você conhece os pais, vão ter indivíduos que você conhece só um dos pais, e é muito comum em algumas espécies, né, de você solta vários machos com as fêmeas, então quando nasce o filhote, você sabe quem que é a mãe, mas não sabe quem que é o pai, por exemplo. E também vão ter indivíduos que você não sabe quem são os pais, são os animais que a gente chama de founders, né, são os fundadores, então é o mais longe que você conhece, né, que você tem informação dos pais, e então esses são chamados de fundadores. Como é que você monta a matriz A? Você organiza os animais dos mais velhos para os mais novos, né? Sempre tem que ter os pais para trás, os avós, depois os pais, os filhos. E aí você começa. Então,
Se os pais são desconhecidos, então são os founders, os animais mais velhos, a gente assume que eles são não aparentados e a gente assume que eles não têm inbreeding. Tá? Então é 1 mais F. A diagonal é 1 mais F. É 1 mais o coeficiente de inbreeding do indivíduo. Como a gente não conhece nada mais, a gente assume não relacionados e não inbreeding. Agora você vai preenchendo. Então você começou lá, você tem uma primeira matrizinha, que é o topo da esquerda da sua matriz A, né? Que é uma identidade. Ela é 1 na diagonal e 0 fora. Agora você vai trazer um indivíduo novo, que você vai ver o parentesco dele com os indivíduos mais velhos. E aí como é que você faz? Então, você vai olhar se o indivíduo tem um pai conhecido ou se tem 2 pais conhecidos. Quando o indivíduo tem um pai conhecido e você quer ver o parentesco desse indivíduo com o indivíduo J, você tem que ver o parentesco do indivíduo J com o pai conhecido, em geral é a mãe, por isso que está them, dividido por 2. Tá? Então, esse é o coeficiente de parentesco entre o I e o J, sendo que o J é mais velho. E esse AJD você já calculou, porque os dois indivíduos, tanto o J quanto o D, são mais velhos que o I. Então, ele já tá montado, já está na tua matriz. E se o I tiver os 2 pais conhecidos, o parentesco de I com J, que é igual a J com I, vai ser o parentesco de J com o touro, pai do I, mais o parentesco do J com a mãe do I, dividido por 2. E na diagonal, o coeficiente de inbreeding vai ser o parentesco dos pais dividido por 2, né? Que é o coeficiente de coancestridade dos pais. Né? Então, esse aqui é o inbreeding. E também, tanto esse coeficiente quanto esse e quanto esse, você já calculou. Né? Por isso que você está começando lá de cima dos mais velhos e vai vindo para baixo. Tá? Então, vamos fazer um exemplinho prático para ilustrar aqui. Suponha esse pedigree. Eu tenho 1 e 2 como fundadores. Né? Isso aqui é o que a gente chama de pedigree file, né? o arquivo de pedigree. E aqui é um gráfico representando isso. Então, o 1 e o 2 eu não sei quem são os pais. O 3 eu tenho os 2 pais. O 4 eu só sei um pai e assim por diante. Então, a gente começa aqui em cima. Ó. Indivíduo 1, 2, a gente assume que eles não são inbreed, não são inbred, não tem inbreeding, e a relação entre eles 0. Aí eu vou para o indivíduo 3. Agora o 3, qual que é a relação do 3 com 1? Então eu tenho que ver qual que é a relação do 1 com a mãe do 3 e do 1 com o pai do 3, e dividir por 2. O 1 com o pai do 3, a relação, o parentesco é 1, que é ele com ele mesmo. E do 1 com a mãe é 0. 1 dividido por 2 é meio. E por isso é aqui, meio. E assim vai fazendo. Aí você vai para o 4, você já calculou 1, 2, 3. Aí vai para o 5, você já calculou tudo que envolve 1, 2, 3, 4. E assim por diante. E no final você vai ver que coeficiente tem um inbreeding, né, não 0 para o animal 5 e para o animal 6. E é fácil ver, né, que o 5 ele tem um avô aqui, tanto por pai, por parte de pai, como de mãe. Né? Então, um ancestral comum do 4 e do 3. 4 e 3 são meio-irmãos e são os pais de 5. E o indivíduo 6 também. Ó, ele tem vamos dizer, um pai, pode ser mãe, mas vamos dizer, 2 é fêmea. É a mãe do 6, mas também é a avó do pai do 6, né? E então você tenta fazer isso aí na mão, você vai chegar nessa matriz. E depois na nossa discussão a gente roda esse programinha aqui, Pedigree Matrix, tá? Tem vários programas, vários pacotes no R que você pode usar para montar a matriz A. Então vamos agora fazer o modelo animal. Nós estamos interessados em estimar os valores genéticos, né? A predição de valor genético. E também vamos querer estimar componentes de variância, que a gente vai ver isso depois, né? Os efeitos fixos, em geral, são efeitos de nuisance. Bom, veja que, se você voltar lá no modelo misto que nós tínhamos, nas equações de modelo misto, a gente precisava o G a menos 1,
O G é igual a vezes sigma 2A. Então, o G menos 1 é o A menos 1 e o sigma 2 é sigma inverso da variância também. E isso aqui deveria ser sigma. O sigma menos 1 fica a identidade inversa, que é a identidade, e o inverso da variância residual. Então, o modelo simplifica, porque eu corto a variância sigma 2 da variância que está aqui no meio, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Eu corto tudo, na verdade vai sobrar só aqui, ó. Então simplifica tudo, né? Porque aqui era uma identidade vezes o sigma 2e, eu cortei tudo sigma 2e, só sobra aqui. E sobra o sigma 2a vezes a menos 1, que está aqui, ó. Então, na verdade, as equações do modelo misto no modelo animal fica assim. Depende desse lambda, que é uma função da heredabilidade, né? Uma razão dos componentes de variância, e as matrizes de incidência e tal. Então, a gente não faz isso na prática, porque a gente tem equações, um número de equações é gigantesco, mas se a gente puder inverter isso aqui, multiplica do outro lado, né? Então tem a solução, o BLUE e o BLUP, que é a inversa da matriz de coeficientes, vezes o que eles chamam de right hand side, né? A parte da direita da equação. Ok? Então daqui vai sair os estimated breeding value, né? Como nós vimos antes lá, predição de efeito aleatório. Então essa aqui é a terminologia, né? Que eu falei para você que os estatísticos preferem chamar de predição, mas a gente chama de estimated breeding value. Deveria ser predicted breeding value. De fato, a gente chama de predicted transmitting ability, né? Bom, isso aqui a gente conversou na última discussão nossa, né? Então, PTA, ou IPD, ou DEP, como a gente fala em português, né? É a mesma coisa, nomes diferentes para a mesma coisa e são metade do EBV. Né? O EBV a gente usa mais para ver, predizer a performance do indivíduo e a metade dele para pensando na performance da progênie. Né? Outra coisa interessante que a gente faz com modelos mistos é obter uma medida de quão bom é a predição para cada animal. E a terminologia que a gente usa é a acurácia, que é a correlação entre o EBV, o Estimated Breeding Value do animal, e o True Breeding Value dele. Isso que a gente quer predizer, a gente não conhece, né? Mas a gente consegue estimar essa correlação aqui. E a gente chama de acurácia mais uma coisa que o pessoal, né, nós da melhoramento, não usamos um termo bom, né? A correlação é uma medida de precisão, né? Não é acurácia. Você pode ter uma predição com um viés sistemático, sempre 5 quilos a mais, sempre 5 quilos a mais, então a correlação vai ser muito boa, mas tem um erro de predição grande. Então a correlação te dá a precisão, né? A acurácia, você tem que ver outra coisa, por exemplo, erro médio quadrático, coisa desse tipo. E o quadrado dessa correlação, que de novo a gente chama de acurácia, é a reliability. Né? O pessoal de leite prefere usar R quadrado em vez de R. Somente para touros provados, que o R é tão alto, fica 0,99, 0,98. Então, quando você põe ao quadrado, dá uma diferenciada dos touros com um R muito alto. Tá? Como é que a gente calcula essa acurácia? Bom, esse aqui é a matriz de coeficientes, o inverso, tá? Então tem esses 4 blocos que eu estou chamando de C, beta, beta, C, beta 1 e assim por diante. O prediction error variance, a variância de predição do erro, de predição, desculpa, é a variância do erro, né? O valor predito menos o real. E ele é dado você vem na diagonal dessa matriz C, o U, né? Pega o valor da diagonal correspondente ao indivíduo I, multiplicada pela variância residual. Tá? Essa é a predição, o erro de predição, o prediction error variance. Que você pode escrever também como sendo 1 menos o R2. Né? O R2 é como se fosse um coeficiente de determinação. Então, o que não explica é 1 menos R2 vezes o sigma 2A. Eu igualo isso com a outra expressão do PEV que está aqui.
e isolo o R2. Então, a reliability é dada por isso aqui, ó, 1 menos o lambda, que sai aqui das equações de modelo misto, né? Vezes o elemento da diagonal correspondente na matriz, lá do inverso da coeficiente, da matriz do coeficiente, né? E a raiz quadrada disso vai dar o R. Tá joia? Um exemplinho bem de ilustrar, né? Temos 5 animais, 3 deles com observação, vamos dizer que são as fêmeas, e 2 ambientes, dois rebanhos, e o arquivo de pedigree está aqui, os machos, os pais e as mães de cada um. Então, nosso modelo misto fica assim, ó, as 3 observações, uma matriz de incidência ligando cada observação com o rebanho correspondente, e depois uma outra matriz de incidência Z, que liga cada observação com o breeding value correspondente. Então, 310 é o animal 1, 270 é o animal 3 e 350 é o animal 4. Só que eu vou ter os 5 valores genéticos aqui. Então, se olhando inicialmente uma equação dessa, um modelo misto, você fala, tenho dois efeitos fixos para estimar, mais 5 efeitos aleatórios, né, e mais componentes de variância, impossível, com 3 observações. Mas a verdade é que, como isso aqui não é independente, a gente conhece a covariância desses indivíduos, então é sim possível se estimar. Bom, a matriz A, nesse caso, fica igual a isso aqui, ó. Então a gente precisa ajustar o nosso, achar o blue e o blup dessa maneira, e eu vou mostrar depois rodar esse programinha. Na verdade, é um exemplo muito pequeno, não dá para estimar a variância. Então, nós vamos assumir a variância conhecida, na verdade, a heredabilidade conhecida, e aí montar as equações do modelo misto e achar o resultado, tá? Eu vou fazer isso depois com vocês. E já vou colocar para vocês também esse programinha lá no nosso site. Um outro exemplo que a gente vai rodar é do livro do Mrode. Nessa edição, talvez seja a segunda edição, estava nessas páginas, mas é próximo a isso, tá? É peso ao desmame de porcos. Temos 3 acasalamentos, o macho 1 com a fêmea 2, 3 com 4 e o 1 com 5. 3, 4 e 3 piglets, porquinhos em cada leitegada, o sexo e o peso deles. Como é que ficaria o modelo? Um modelo animal aqui. O peso tem o efeito do sexo, tem o efeito do breeding value do indivíduo, do porquinho. Agora tem uma outra coisa. Então, aqui eu já comecei a fazer uma extensão já do modelo animal, que ele pode ter outros efeitos aleatórios, né? Então, veja, os porquinhos que estão que nasceram da mesma mãe, primeiro que eles têm a mesma mãe, a habilidade materna da mãe vai favorecer ou não, né, a leitegada inteira. E também as baias podem ter diferença, né? Onde estão os porquinhos do primeiro acasalamento pode ter um vazamento de água, pode bater muito sol ou muito vento. Então, nós estamos juntando tudo isso, os efeitos maternos e de ambiente comum, né, nesse ambiente comum. Tá? Então, as equações de modelo misto é como antes, só que agora vai ter esse componente adicional que é dos efeitos de ambiente comum. Tá? E o lambda 1 vai ser dado pela razão entre a variância residual e a variância genética aditiva, e o lambda 2, a variância residual com a variância de ambiente comum. No livro, a gente ele fixa em 20, 15 e 65 essas 3 variâncias. Mais uma vez, um exemplo pequeno, não dá para estimar a variância, e nós vamos ver isso na próxima aula. E aí você roda, então, o exemplinho está nesse Mrode, e no livro traz isso aqui. Então, são os blues, o sexo, né? Então, os machos com 91,5 quilos, e o pounds deve ser, né? Porque para desmame não é 90 quilos. Ou não é desmame. Talvez seja peso de abate. Bom,
Aqui fala Winnie, em quilos. Tá errado isso. Bom, peso. Depois a gente confere que tipo de peso que é. Mas os machos 91 e as fêmeas 75 quilos. E aí vem os breeding velhos, os IBVs, né? Então, um animal aqui com 4 quilos a mais, de quase 4 quilos, né? Depois um animal de quase 4 negativo, né? E depois o efeito comum, que favoreceu a segunda leitegada e foi negativo para a primeira e para a terceira. Ok? Bom, vamos ver mais outras extensões, então. Uma coisa importantíssima é a análise de características múltiplas simultaneamente, porque a gente pode estimar a correlação genética entre variáveis, em características, para desenvolver índice de seleção, né? Ou para desenvolver uma estratégia de seleção indireta. Depois, o modelo de repetibilidade, quando tem mídias repetidas. Um modelo com efeitos maternos e depois alguma coisa de dados não normalmente distribuídos. O modelo multi-trait. A gente começa aqui com o modelo para cada uma das características. O J aqui é o índice de característica, né? Então nós temos K características. Para cada modelo você desenvolve para cada característica você tem que definir o modelo. Cada uma vai ter os seus efeitos fixos diferentes, né? E depois a gente pode concatenar, colocar um em cima do outro, que os vetores de característica 1, característica 2, 3 e assim por diante. E aí você termina num modelo misto, só que muito maior. E essa matriz de incidência vai ser cada uma dessas aqui, vai ser uma bloco diagonal, onde a diagonal tem justamente essas matrizes daqui. E mesma coisa com o Z. Ok? Bom, uma vez que você define isso, você tem que olhar as variâncias também. Então, agora, em vez de ter sigma 2A vezes a matriz de parentesco, agora não vai ser um escalar, vai ser uma matriz de variância e covariância genética. A matriz G vai ter na diagonal as variâncias genéticas aditiva e fora da diagonal as covariâncias. E a mesma coisa, esse sigma vai ser as variâncias residuais, né, ambiente ou outras coisas que não aditiva que está sendo capturado aqui, e as covariâncias. E esse aqui é o produto de Kronecker, produto direto. Então, é uma maneira de a gente expressar essa variância e covariância dos valores genéticos e dos resíduos de todas as características. Ok? Bom, uma vez que você tem tudo isso montado, assim, do ponto de vista analítico, é a mesma coisa. Você tem que agora pegar a inversa dessa matriz e multiplicar por esse lado, e você já tem os blues e blups para todas as características. Né? Claro que isso aqui, se já é difícil inverter matrizes, mesmo com um modelo animal com uma única característica, porque a gente tem muitas observações já, imagina multi-trait, né? Então, é mais complicado ainda. Mas é possível, tá? Existem vários softwares que você pode usar e até umas 5, 6 características, não tem muito problema. Quando você vai chegando a 8, 10, 15 características, isso pode complicar bem. Então, tem várias estratégias que as pessoas fazem. Começa com a análise de cada uma das características para ter ideia das variâncias. Aí você faz análise cada par de variável para ter uma ideia da covariância. E aí, com isso, você tem pelo menos um valor inicial para tentar rodar um modelo com todas as características juntas, né? E também tem estratégias de transformação canônica, por exemplo, para tentar obter uma transformação que dê independência das características. Aí você analisa individualmente, porque não precisa analisar junto, não tem nada para ganhar, né, de informação de uma emprestar para outra, analisa individualmente e depois faz a transformação reversa dos resultados. Né? Mas essa transformação canônica, a Karen Meyer na Austrália estudou muito isso, ela só é possível para algumas situações simples, tá? Um modelo animal simples e com os mesmos efeitos
efeitos fixos para todas as características, tem algumas restrições para que dê certo isso. Bom, vamos ver características repetidas, né? Medidas repetidas de uma característica. Muito comum com produção de leite, com tamanho de leitegada, com resultado de corrida de cavalo. Você vai observar várias vezes a performance do animal. E como é que a gente analisa, né? Então, é interessante porque isso aqui vai permitir a gente dividir, e nós já falamos disso, de efeito de ambiente permanente e temporário. Então, as medidas repetidas te possibilitam isso. Além dos efeitos fixos e aleatórios, breeding value, você entra agora com os efeitos de ambiente permanente, então você separa o que é temporário e o que é permanente. E a suposição de P é que é aleatório, normalmente distribuído, centrado em zero, e com uma variância, uma diagonal com sigma 2P na diagonal. E pronto, aí acabou. O modelo é esse. Tem 2 lambdas, como que nós tínhamos antes, por exemplo, com ambiente comum, né? Mas uma vez que você estabeleceu o modelo, resolve as equações de modelo misto e tem as predições e estimativas, tudo. Tá certo? Efeitos maternos. Isso aqui é muito interessante, né? Por exemplo, em mamífero, que é muito importante, quando você pega um bezerro, o crescimento dele, principalmente até a desmama, ele está crescendo muito bem, não só por causa dos genes que ele recebeu, então do breeding value dele mesmo, os efeitos diretos, né, dos pais, mas a mãe pode favorecer também se ela tiver uma habilidade materna boa, produzir bastante leite, cuidar bem do filho e tudo mais. E pode ser o inverso, né? Pode ter um bezerro com um breeding value, né? O valor genético direto muito bom, mas a fêmea não produz tanto leite e atrapalha o crescimento. Tá? Então, é justamente isso que a gente tenta estimar com esses modelos. Quando a gente tem efeito maternal, que nem toda característica tem efeito materno, né? Primeiro que tem características que tem, né? Tem espécies que a mãe põe os ovos e vai embora. Pode ainda ter um efeito materno que seria da idade da mãe, né? Põe ovos maiores, e então não é genético, o ovo maior é por causa da idade da fêmea e favorece o tamanho do filho, né? Então, bom, o que eu quero dizer é que existem características que têm um efeito maior maternal, outras muito menor ou quase nulo, tá? Mas a ideia é essa, a gente vê então na performance do indivíduo quanto que é efeito genético direto, que são os genes que esse indivíduo recebeu, é o breeding value dele, e os genes que a mãe tem e que o efeito vem pelo ambiente que a mãe fornece para o filho, né? Então, o modelo, como a gente está explorando o efeito materno, o efeito se você for, nem sempre você consegue estimar tudo isso aqui, depende assim, das fêmeas terem múltiplas partos e tal, mas a intenção é dividir em 2 componentes. O efeito maternal, a habilidade materna da mãe, por si só, é uma característica complexa, que tem o componente genético, que são os genes que essa mãe recebeu, que fazem ela uma boa mãe, e o ambiente que ela foi criada, que faz ela produzir mais leite ou menos leite, assim por diante. Então, a gente vai quebrar nesse efeito de materno genético e de ambiente. Tá? Mas, de novo, aí você tem 3 componentes aleatórios, 2 deles genéticos, então nós vamos matrizar para os 2, inclusive para o M aqui, né? E o de ambiente não vai ter, a gente assume independência entre eles. E podemos até olhar, estimar a covariância de A com M, tá? Usando a matriz A e estimar essa covariância, que também é importante. Então, em bovino de corte, quando eles estão vendo um cara que vende bezerro desmamado, ele quer selecionar para as 2 coisas. Ele quer melhorar tanto a parte de breeding value, né, dos bezerros, mas a parte maternal também. Então, se você seleciona para A e existe uma covariância com M, então vai ter uma resposta indireta no M, né?
e vice-versa. Então é bom, tem que saber, tem que conhecer essa covariância aqui. Então, um exemplo, eu peguei do Larry Schaefer, da apostila do Larry Schaefer, esse exemplo. Então, veja, eu tenho 5 animais com observação, tá, o peso deles, a matriz, o arquivo de pedigree e grupo de contemporâneo, 2 grupos. Então, o modelinho proposto é esse, o valor genético do animal, mais o efeito maternal, ajudando esse animal, uma observação Y, e a de P, de ambiente. Então, a suposição é essa, de variância e covariância de todos esses vetores. Agora, olha que interessante. Então, a matriz X é quem vai ligar cada observação com o grupo de contemporâneo. Então, as 3 primeiras vão para o contemporâneo 1 e as outras 3 para o grupo de contemporâneo 2. A matriz Z1 é a que liga cada observação com o breeding value do indivíduo correspondente. Então, os 4 primeiros indivíduos não têm observação, são os pais e mães, e depois indivíduos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É o Z1. Agora, o Z2 é o mais interessante, porque a Z2 ele tem que ligar cada observação com a mãe dele. Então, o Y vai te dar informação é como se fosse a expressão da característica da mãe, né? Então, o Z2, o indivíduo, olha, indivíduo 1, 2 e 5, 6 e 9, eles têm a mãe, na verdade, o primeiro indivíduo com observação, né? O primeiro, o segundo e o quinto tem que ligar com a mãe 3. Por isso que está aqui, ó. A mãe 3, 1 e o 5. 1, 2 e 5. E depois este e este estão ligados com a mãe 4. Tá? Então, todo animal, esses 2 animais têm observação como para estimar diretamente, né, o efeito materno, mas todo mundo vai ser estimado, inclusive os machos, né? Eles têm os genes de habilidade materna e a gente vai estimar porque tem o parentesco entre os indivíduos. Tá? Então, é bem interessante isso. E o Z3 é esse pedacinho aqui. Como tem independência, não tem como estimar para todo mundo, é somente esses 2. Para mãe 3 e 4. Né? Muito bem. Nós estamos agora trabalhando, então, com modelos muito... Os modelos, assim, as análises, né, envolvem conjuntos de dados bastante grandes. Então, ninguém vai inverter essa matriz de coeficiente diretamente. Né? Não tem como. E também, se mesmo se tem, vai demorar muito. Existem métodos mais eficientes, em geral métodos iterativos, como Jacobi, Gauss-Seidel, e é como a gente acha as soluções dessas equações de modelo misto. Né? Então, sempre que você roda aí um modelo misto, primeiro que vai ter a parte de iteração para os componentes de variância, como nós vamos ver na próxima aula. Mas depois, mesmo para resolver as equações de modelo misto, vai ter um processo iterativo também. Ok? Muito bem. Nós falamos de análise, né, com modelos interessantes aí de características múltiplas, efeito maternal e tal e coisa, mas assumindo sempre normalidade, né? Normalidade dos resíduos, dos efeitos aleatórios, de maneira que a variável por si só, a variável resposta, o fenótipo a gente assumiu distribuição normal. Mas tem muitas características de interesse zootécnico que não têm distribuição normal. Muitas não são nem contínuas, né? Então, pode ser uma característica contínua, mas não normalmente distribuída, pode ser assimétrica, né? Então, você pega sobrevida, é algo assimétrico, né? Então, intervalo entre parto ou longevidade. Em geral, a distribuição normal não dá uma boa aproximação. E depois as variáveis discretas, então tamanho de leitegada,
variáveis binárias, né? Teve mastite ou não teve mastite. Então, existe um grupo uma generalização de modelos lineares que são chamados de Generalized Linear Model, né? Modelo linear generalizado, que não é o GLM que nem no SAS. Os livros tradicionais chamavam de General Linear Model, né? Modelo linear geral. Mas aqui é generalizado, tá? Então, esses modelos, na verdade, eles não precisam ter distribuição normal. Aqui estão exemplos, né? Característica binária, germinou ou não, característica de contagem, quantos ovos, quantas frutas, ou multinomial, você classificar em vermelho, amarelo, branco e malhado, né? Então, esses modelos lineares generalizados, eles acomodam em qualquer distribuição da família exponencial, que chama. Tem uma definição específica de família exponencial, que você pode dar uma olhada, e ela inclui, além da normal, distribuições muito comuns, que a gente usa binomial, para dados binários, Poisson, para dados de contagem, gama, que é uma distribuição estritamente positiva, né, assimétrica e tal. Então, quando você vai modelar dados usando um modelo linear generalizado, você faz algumas das coisas que você faria se assumir normalidade. Primeiro, tem que assumir a distribuição dos dados. Tá? Então, se antes você estava assumindo normalidade, aqui você vai ter que assumir. Você quer binomial, você quer Poisson, então continua tendo que assumir isso. Depois, a outra coisa, você tem que definir o modelinho em termos de quais são os fatores que vão entrar. Né? É um modelo linear, então é um preditor linear, tá? Que a gente chama de eta. Tá? Esse aqui seria um modelo de efeitos fixos, né? Um Generalized Linear Model. E aí vem mais uma coisa. Então, tem um requerimento a mais, que é a função de ligação. Quando a gente tem um modelo normal, a função de ligação é a identidade. Tá? Então, já está definido. Ó. Você dá o preditor linear é a esperança do y. Se não tiver normalidade, a gente vai ter... A esperança do y não é o preditor linear, mas é uma função. Tá? E é isso que é a função de ligação. Então, você tem que definir. Tem sempre uma função canônica, que seria tipo um default, mas existem algumas alternativas. Agora, no nosso contexto, a gente quer um modelo linear generalizado de efeitos mistos. Né? Então, é bem semelhante como antes, a gente tem que assumir a distribuição. O preditor linear vai ter os efeitos fixos e efeitos aleatórios. Agora, a diferença é que o link function você vai definir para a esperança condicional. Né? Porque a esperança de y não depende do x. Né? A gente tem que condicionar nos efeitos aleatórios. Desculpa, a esperança de y não depende do u. Né? Mas a condicional, sim. Né? Mesmo no modelo linear, a esperança de y é x beta, a esperança de y condicional a u, que é x beta mais eu. Tá? E aqui está a função de ligação. O modelo misto, na verdade, Generalized Linear Mixed Model, em R, você pode rodar usando o LME4, que foi desenvolvido, eu comentei com vocês aquele livro de S+, né, do Pinheiro e do Bates, né? Começou ali com a tese de doutorado do Pinheiro, aqui em Madison, inclusive, né? Com o Bates, Douglas Bates. E então existe esse pacote LM4. Agora, o problema é que ele é um excelente programa para modelos mistos, mas ele tem uma limitação grande. Ele foi escrito pensando na aplicação do pessoal de experimentação. Aqueles que têm o foco nos efeitos fixos, né, e o aleatório é como efeito de bloco, né, quadrado latino, o que for. O que acontece? Quando você tem os blocos, né, ou coluna e linha, a gente assume independência entre eles. Né? Então, os blocos têm distribuição normal, uma variância qualquer lá, e são independentes. Então, essa é a limitação. O LME4 só aceita efeitos aleatórios com os níveis independentes. Então, não serve para a gente.
A gente tem que modelar essa covariância dos indivíduos dada pelo parentesco deles, né? Bom, nós desenvolvemos esse programa, esse pacote chama Pedigree MM, Pedigree Modelo Misto, que é, a gente engana o LM4, ele faz para a gente o que a gente quer e aí a gente extrai os resultados. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, essa aqui é a esperança condicional de Y, né? Uma notação diferente, mas é a mesma coisa. Como nem aqui eu estava falando que a esperança é o G inverso do preditor linear, então o preditor linear é o G, né, da esperança. Então o G da esperança é igual ao preditor linear. Só que o que a gente quer é que esses efeitos aleatórios tenham essa distribuição com essa covariância aqui. Mas o LM4 não aceita, tem que ser independência. Então o que a gente faz? A gente decompõe a matriz A, que é quem dá as covariâncias, né? Essa aqui é como se tirar uma raiz quadrada de uma matriz de variância e covariância. Uma matriz positiva definida, quadrada, né? Positiva definida, simétrica positiva definida. Então, L transposto, né? Essa é a decomposição de Cholesky. Então, lembra, quando você tem uma variável com uma variância qualquer, sigma 2, se você divide a variável por sigma, a variância dessa transformação agora é 1. Né? Então, aqui o que acontece é isso. A gente vai ter uma nova variável com variância 1 e as covariâncias são 0 também. Então, quando eu gero essa variável U estrela, U asterisco, que é o L menos 1 vezes U, ele vai ter independência entre os níveis. Tá? Então, o que eu faço? Eu não quero mudar minha estrutura, eu multipliquei aqui entre o Z e o U, eu multipliquei para o L e L menos 1. Que esse produto é uma identidade, então não muda nada. L menos 1U é esse U chapéu. Então, o que eu faço é, quando o usuário do Pedigree MM entra com o modelinho que ele quer, a gente faz a decomposição do A, pega o L aqui e joga o ZL como sendo a incidência para os efeitos aleatórios, quando a gente joga lá no LM4. Aí o LM4 roda essa análise, onde o asterisco tem independência, e me dá os betas, me dá os chapéus, né? O asterisco chapéu, e dá o componente de variância e tudo mais. E aí eu posso transformar, se eu quero os breeding values na escala original, eu multiplico por L aqui e eu consigo os U's, né? Os EBVs na escala original. Tá? Então é isso que a gente faz. É um exemplo aí de pacote que você pode usar. Mais detalhes desse trabalho, inclusive do programa em si, foi publicado há 10 anos atrás, já no Journal of Animal Science. A Ana Basques foi aluna minha. Ela é professora lá na Michigan State University agora. O Douglas Bates, eu, o Gianola e o Kent Weigel. Né? O Kent Weigel é professor aqui, é o chefe do departamento, e o Gianola, que foi orientador de nós dois, está aposentado agora. Então, eu vou rodar também um exemplinho com Pedigree MM, tá joia? Ele já é um pouquinho mais demorado, mas a gente, em 3 minutinhos, acho que roda. Então, a gente se encontra na sessão de discussão para rodar esses exemplinhos e para tirar dúvida de vocês, tá joia? Nos vemos, então. Um abraço.